No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos mundos, o mundo físico e o mundo espiritual e como eles se correlacionam. Lembrando também que eu vou dar uma pinceladinha sobre sexualidade dentro do mundo astral ou mundo espiritual. Meu nome é Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. O vídeo de hoje tem como intuito trazer um ponto de vista diferente com base na espiritualidade ou conceitos espíritas, tá? Lembrando que não é a verdade suprema, na verdade ninguém tem a verdade suprema e na verdade se trata de um ponto de vista. Se você quiser escutar esse vídeo, também será disponibilizado como podcast na plataforma do Spotify, mas se tivermos outras plataformas será disponibilizado na descrição, tá bom? Ultimamente, nós estamos vendo muitas pessoas com dificuldade em relação a se encontrar, principalmente quando se trata de questão de gênero. E no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco para você que me assiste o que é o plano espiritual, como que funciona a estrutura com o nosso plano físico. Então, nós vamos começar sobre a estrutura do mundo e a sua sincronia. Não se esquece de deixar o like aqui, compartilhar com seus amigos. E também, caso você precise falar comigo, estarão as minhas redes sociais também na descrição desse vídeo. Então chega de enrolação e vamos começar. Já não é novidade em que minhas redes sociais eu comento de que nós temos dois tipos de corpo, que é o corpo físico e o corpo astral, ou o corpo espiritual. E ambos eles trabalham em conjunto para que tenha a sua própria sobrevivência. A diferença de um corpo para o outro é justamente que o corpo espiritual ele é uma fonte de energia vivente no mundo intermediador. E eu já vou falar para você como que é esse mundo intermediador, então calma. Já o nosso corpo físico é o que faz parte do mundo que a gente conhece como lar, como terra. É o corpo que sobrevive a esse tipo de realidade, que é a realidade do corpo material. Já o corpo astral ou espiritual é um corpo formado por energia. Ele não tem forma. Então, basicamente falando, o corpo espiritual, ele é como se fosse uma grande bateria para o corpo material. Então, você já conseguiu notar como que o nosso corpo físico, ele necessita muito de alimentação. Não somente alimentação física, né? Mas também alimentação energética. O nosso corpo, para o nosso funcionamento, necessita de muita energia para que tudo possa funcionar. Os nossos órgãos, os nossos pensamentos, os nossos movimentos. E tudo com base no universo, com base nos estudos, tem que ter uma fonte de energia, porque nós não seríamos assim. Então, só dando uma pinceladinha lá no que eu falei no começo do vídeo sobre um plano intermediador. Na verdade, esse plano intermediador, ele é uma outra dimensão necessária para poder abrigar o nosso corpo astral enquanto a nossa matéria ainda está viva, porque a nossa matéria não morreu, então não houve o desencarne. Então, para que possa comportar esses dois corpos, para haver ali harmonia e sincronia, é necessário que haja mundos que possam comportar as suas necessidades de ambos. Lembrando também que essa visão tem com base estudos espirituais, tá? E não científica, uma visão espírita. Então, essa correlação acontece diante dos nossos olhos e às vezes deixamos de notar essas coisas, né? Então, basicamente, estou correlacionando experiência com estudos. Ou seja, esses dois corpos acabam que entrando em harmonia e sincronia. E quando um deles está doente, o outro assume posição para que possa resolver o problema em questão. Mas do que eu tô falando, né? Como assim? Vamos falar então sobre casos de depressão e a correlação entre os dois corpos. Como que funciona isso dentro, vamos supor, de um caso de depressão? Entenda uma coisa, se um corpo ficar doente, o outro vai assumir a postura. Ou seja, nós temos dois, né? Igual eu tô falando aqui. Nós temos a alma, né? O que as pessoas chamam de alma, que é o corpo astral ou o corpo espiritual. E nós temos o corpo físico. Então, vamos supor que o seu corpo físico esteja com baixas de componentes, no caso, que sejam responsáveis pela sua alegria, pelo seu bem-estar. O seu corpo astral ou seu corpo espiritual vai tomar a frente, então vivências no astral, como por exemplo sonhos muito vívidos, vai começar a alertar o seu corpo físico de que alguma coisa está errada.
Consequentemente, a sua vivência no astral vai forçar o seu corpo físico a ir procurar uma ajuda física, ou seja, uma ajuda médica, uma ajuda de medicamentos. Agora, se o seu corpo astral ou o corpo espiritual estiver doente, o seu corpo físico vai começar a ter ali percepções diferentes da realidade, para que possa resolver as questões e os problemas do corpo astral. Muito comum pessoas que possuem demanda, possuem algum tipo de problema no espiritual, serem muito voltadas para questões assim. Por exemplo, nossa, minha vida financeira está travada, minha vida amorosa não vai para frente, a minha saúde não está legal. Consequentemente, a pessoa não tem tanta vivência no plano astral, mas ela tem muita vivência no plano físico. E ela começa a entender que tem alguma coisa de errado. Então, é assim que funciona a correlação entre os mundos, né? No caso, a parte da alma e a parte do corpo físico. Resumidamente falando, a alma ela é uma grande bateria que dá energia, uma fonte de energia para o nosso corpo físico. Então, nesse rolê todo aí, é muito comum os sonhos serem os intermediadores de informações. Por quê? Espiritualmente falando, os sonhos nada mais é que como se fosse uma grande nuvem, sabe? Nuvem de armazenamento de dados? Porque faz a intermediação de informações entre um mundo e outro, entre um corpo e outro. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a alma ela tem que ficar em um local, que é aquele plano intermediador, e o nosso corpo físico tem que ficar no local em que é necessário, no caso, o nosso mundo físico. Então, para fazer a transferência de informações, vem através dos sonhos. Comecem a anotar os seus sonhos, mesmo que seja bagunçado, mesmo que seja muito fora da realidade. Todos, ou quase todos, trazem uma mensagem importante. Ou sobre o seu subconsciente, que você precisa fazer alguma coisa, ou sobre o seu plano astral, ou alguma coisa que está de errado no seu corpo espiritual. Mas nem sempre esses sonhos vão vir relatando que algo está errado. Na verdade, vai mostrar algumas coisas, vamos supor, questão de futuro, ou alguma questão interna que você não resolveu, mas sempre vai trazer uma mensagem específica. Ah, mas eu sonhei com o Superman voando e levando um jacaré. Primeiro, os sonhos eles são muito voltados para a simbologia, então é necessário ter uma interpretação. Essa questão dos sonhos já é muito relatada muitos e muitos anos atrás, como por exemplo, quando até mesmo alguns relatos da Bíblia, alguns servos de Deus, né, no caso eu vou usar aspas, porque existem várias percepções de Deus, foram chamados para fazer interpretações de sonhos, como por exemplo, as 10 pragas do Egito, que se eu não me engano foi José do Egito que fez a interpretação. E chegou o momento de falar sobre estrutura familiar, ainda relacionada ao tema que estamos falando, que é a correlação entre os mundos, mundo astral e o mundo físico. A estrutura familiar que nós conhecemos hoje como pai, mãe, irmão, primos e tudo mais, nada mais é que uma estrutura base para o funcionamento das engrenagens do nosso mundo físico, porque sem um pai, sem uma mãe, até o momento, não se pode procriar, não se pode ter uma nova vida, né? Porque precisa dos dois genes para poder fazer uma nova vida, um bebezinho. Mas o que eu tô falando sobre estrutura familiar e correlação entre os mundos? Primeiro, você já teve um relacionamento conturbado com algum parente próximo, como por exemplo, mãe, pai, irmão ou até mesmo tio, e dá a sensação de que alguma coisa já aconteceu entre vocês, mas que você não consegue se lembrar? Por isso mesmo, se a nossa alma ainda no conceito espírita não morre, com certeza ela vai trazer um monte de informação em relação a outras vivências. Nós já tivemos outros corpos, no caso feminino, masculino, etc., né, em relação aos gêneros passados, que antigamente era conhecido somente por feminino, por masculino. Atualmente está tendo realmente maior compreensão sobre isso, e eu já vou falar sobre. Então, a nossa alma, se ela guarda informações sobre outras vivências, outros corpos, outras formas de pessoas ao nosso redor, isso está muito interligado com vida passada, com memórias de vida passada. Então, quando eu falo sobre estrutura familiar, primeiro, a estrutura familiar ela vem justamente para poder manter as engrenagens do mundo girando. Segundamente, também para que evite um caos biológico, justamente por conta ali de modificações genéticas que é prejudicial para a vivência na Terra, né? Agora, como que funciona a correlação da estrutura familiar e o plano astral, né? O plano espiritual?
justamente isso. A nossa alma, ela guarda informações, então, consequentemente, nós podemos conhecer pessoas que vieram de uma outra encarnação nossa e dá uma sensação de que tem algo errado ou algo fora do eixo. Existem pessoas que simplesmente se odeiam e pode ser mãe, pai, filha, filho, ou tem pessoas que simplesmente se amam demais. E eu estou falando de estrutura muito próximas, eu não estou falando necessariamente de pessoas que vêm no campo do amor, estou falando de pessoas que vêm no campo familiar mesmo, familiar próximo, tá? Mas isso levanta uma questão, será que a nossa alma tem gênero? Então vamos falar sobre a sexualidade do corpo astral, né? Estamos misturando um pouco sobre o corpo físico e o corpo astral, então eu estou indo um pouco no assunto, né? Vai e vem. E caso vocês não entendam alguma coisa, minhas redes sociais estão aí para poder entrar em contato também comigo para que eu possa explicar melhor. Sobre sexualidade, a alma tem gênero? A resposta é não. A alma não tem gênero, porque a estrutura dessa questão de gênero vem somente no mundo físico, porque é necessário isso para que possamos sobreviver, para que possamos crescer e encher a terra, né? Consequentemente, encher a terra. Porque, na verdade, a nossa alma, ela não procria, né? Ela cria, mas não procria. Então, a parte de procriação vem dos corpos físicos, a estrutura familiar que eu mencionei há um pouquinho de tempo atrás agora nesse vídeo, né? O que a alma faz, na verdade, é dar uma fonte de energia para uma nova vida. Mas não é a procriação que estamos acostumados a ver, não. E ainda assim levantamos alguns questionamentos, né, do porquê que tem tanta dificuldade em relação a se encontrar, dificuldades de identidade, dificuldades de gênero e modificações, né, no caso, por que nós estamos com tanta alta. Ainda algumas pessoas consideram de que nós estamos entrando em outras dimensões. Isso daí ainda não é minha praia, mas quando eu falo sobre questão de alma e corpo, lembre-se que a alma ela guarda também padrões de comportamento, ela guarda pensamentos, informações, vivências e tudo mais. E o gênero, no caso que a pessoa reencarna, tem muito a ver. Então, por que nós estamos tendo tanta dificuldade, tantas modificações? Principalmente por causa disso, por conta de que a alma ela vem com essa bagagem de informações, ela vem com essa bagagem de comportamentos, mas num corpo diferente. Isso acaba aqui causando muita confusão mental, confusão de identidade. E lembrando que esses padrões são padrões muito específicos da estrutura terrestre, da estrutura física, e não da estrutura espiritual, da estrutura energética. Então, acaba aqui causando um conflito entre alma e corpo, onde a pessoa ela não se identifica com o corpo que ela está. Ah, mas se a alma não tem gênero, por que ela não consegue se identificar com o corpo em que ela vem? Principalmente porque se ela traz tipos de comportamento, se já é uma alma antiga, uma alma que traz ali adaptações durante, né, vários e vários anos, vários séculos atrás, consequentemente vai haver sim uma em que ela vai se adaptar melhor, em que vai se sentir confortável. Até porque a nossa alma, ela é uma fonte de energia, mas carrega também os nossos gostos, ou seja, você sempre foi você, em corpos diferentes. Nunca foi tipo, não, eu fui uma pessoa diferente. Foi um corpo diferente sim, tá? Mas então, o que nós podemos falar sobre gêneros fluidos? Aquelas pessoas que se identificam com o padrão, vamos supor, o padrão físico, ele ou ela, né? O que falar sobre essas pessoas? Galera, entendam uma coisa. Quando você reencarna várias vezes, consequentemente é o famoso já experimentou de tudo, já conhece muitas formas de procriação. Então, quando a gente começa a falar ali de que a pessoa ela é um gênero fluido, que ela não liga se chamar de ele ou ela e assim por aí vai, justamente porque ela já se adaptou a esses dois padrões. Então, podemos falar que é uma alma mais antiga, que já aprendeu sobre padrão, vamos supor, masculino, padrão feminino, e consegue transitar entre esses dois gêneros. Por mais que o seu corpo físico tenha alguma denominação, que no caso vem do nosso plano físico.
Uma coisa que eu falo pra vocês assim, podem notar que essas pessoas têm grande facilidade para transitar entre os dois gêneros. Ou seja, se você chegar e falar sobre feminino, vai falar sobre feminino. Se chegar e falar sobre masculino, vai falar sobre masculino. Se falar sobre aquelas pessoas que não se identificam com nenhum gênero, vai conversar também sobre assuntos com pessoas que não têm nenhum gênero, entendeu? Então, conseguem transitar entre as sexualidades, entre os gêneros, livremente. E isso me lembra muito uma cliente minha. Uma cliente minha veio fazer uma mesa real. Mesa real é o jogo mais completo do baralho cigano, que a gente utiliza as 36 cartas para fazer ali uma visão geral e completa da vida da pessoa. Essa cliente chegou a mim com pronomes masculinos, né? Então, ela se considera uma mulher trans e acabou ali que eu descobri uma energia feminina na mesa dela. Pelo fato de se referir a ela com pronomes masculino, ele, então eu estava me referindo a ela como ele. Mas durante a sua mesa real comecei a notar uma bagunça interna muito grande, no sentido de que como se fosse um grande cubo mágico. Sabe aquele cubo mágico bem embaralhado? E em questão de 2 horas eu tive que desembaralhar esse cubo mágico para poder compreender as dores dela, a falta de identificação, a falta de coragem, a negatividade e tudo mais. Não estamos falando de uma pessoa de, vamos supor, 20 anos, pessoa, acabou de sair da puberdade, né? Ou então tá na puberdade. Não, tô falando de uma pessoa que já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Mais velha, não tô chamando de idosa. Não tô chamando de idosa. Tô falando de pessoa que é um pouco mais velha e acabou que viveu a vida inteira se escondendo, né? Então, isso me deu uma percepção muito grande, muito aberta sobre o que é essa questão de gênero e alma, corpo físico e corpo astral. Mas sabe uma coisa que é interessante? Ainda fazendo a mesa real dela, né? Que na época eu me referia a ele e começou lá a aparecer energia feminina, e eu fiquei assim, meu Deus, socorro, Deus me ajuda, né? Como que eu vou falar isso sendo que a pessoa se apresentou como ele e aparece a energia feminina aqui? Como que eu vou falar pra pessoa? E se a pessoa se sentir ofendida de alguma forma? Ai, meu Deus, Deus me ajuda, né? Mas no final deu tudo certo e ela mesma acabou afirmando pra mim sobre essa questão de energia feminina. Conseguimos compreender exatamente do que estava falando, né? Trabalhamos em conjunto e desde então viemos auxiliando ela no processo de transição ali, no processo de se encontrar. Lembrando que essa é uma visão espiritualista sobre esse assunto, é o meu ponto de vista também, com base em estudos e pesquisas e experiência principalmente. E é isso aí. Se você gostou desse assunto, do que falamos hoje, não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar com seus amigos e a gente se vê então num próximo vídeo. Beijos!